Praxedes se despede e tá deixando o Vasco rumo ao Atlético Paranaense. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre a volta de João Vitor. O quanto o jogador se mostrou que é a melhor opção para essa zaga do Vasco. Também vamos trazer informações sobre o Vasco, tentando recuperar Lucas Piton e outros jogadores que tiveram problemas físicos para o jogo contra a equipe do Criciúma. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui você encontra análise, tem informação, tem opinião, tem participação de vocês nas nossas lives, enfim, seja muito bem-vindo e já vem fazer parte da nossa família vascaína, que é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já se inscreve, já dá uma moral e já vem aí nos ajudando a cada dia mais crescer o nosso Comentário Vascaíno. E olha, já tem a barca do Vasco, né? Está preparada, né? A gente já falou aqui que Rossi, Serginho, Galdames, próprio Rojas, são jogadores que hoje são tidos como negociáveis pelo Vasco. Ainda tem a questão da procura por Ryan, né? A informação agora que o John Textor tá de olho no Ryan para levar ele pro Lyon, enfim. Mas tem jogador que semana passada a gente trouxe essa informação aqui, parecia que o negócio tinha ficado em stand-by, tinha gente dizendo que não tinha nada, isso e aquilo, mas o jogador hoje está se despedindo do Vasco da Gama. Trata-se dele, Praxedes, jogador que chegou no ano passado, a pedido de Ramon Dias, que inclusive foi até a concentração do Bragantino, que estava no Rio de Janeiro na época, para poder conversar com o Praxedes, dizer que contava com ele, isso e aquilo. Praxedes começou muito bem, depois caiu muito de rendimento. A passagem do Praxedes pelo Vasco diz muito sobre isso, né? Altos e baixos, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Depois voltou esse ano jogando bem agora com o Rafael Paiva. A gente relogiava, mas depois o Praxedes apagou. E essa foi a tônica da passagem do Praxedes pelo Vasco. Altos e baixos. Vai bem, vai mal. O jogo vai muito bem, a gente elogia ele. Aí no outro jogo ele vai muito mal. Mas tá deixando o Vasco. Informações do GE. O jogador, segundo a gente soube, tá tendo o seu empréstimo repassado para o Atlético Paranaense. E nas próximas horas é aguardado em Curitiba para fazer os seus exames e poder ser anunciado como reforço do Atlético Paranaense. É mais um jogador deixando o Vasco, jogador que a torcida não gostava muito, não tinha o encanto, não encantou a torcida, até por isso que eu falei mesmo, um jogador que vai muito bem, depois vai muito mal. Enfim, Praxedes deixando o Vasco aí, o Atlético Paranaense encaminhou a sua contratação. E a gente deseja todo sucesso do mundo ao Praxedes. Não estou aqui para desejar mal a ninguém, sempre falo isso. Saiu do Vasco, seja feliz lá. Tá no Vasco, quero que seja feliz aqui. Não conseguiu, infelizmente, e o Vasco tem que buscar um novo caminho para ele. Que ele siga o caminho dele, que o Vasco também siga o seu caminho, cada um da sua melhor forma. Ele não tem a sorte só contra o Vasco, mas quando quando ele estiver aí, tem o Vasco, ele tenha sucesso na sua carreira. E o Vasco agora também vai buscar realocar outros jogadores no mercado, como eu já falei aqui, já trouxe os nomes, né? Para saber, para poder abrir espaço na sua folha e poder negociar até um pouco mais de salário com alguns outros jogadores. Sobre reforços, o Vasco permanece tentando, está encontrando dificuldades. A questão do Maurício Lemos agora está na mão dele, né? Como eu já falei, vou falar de novo, já falei em quase todos os vídeos aqui, eu acho que vocês já estão cansados de saber do que eu falo. O jogador tem que resolver alguns problemas pessoais lá com o Atlético Mineiro. E se eu sou o Vasco, eu não ficava de mão abanando. E da mesma forma que esses problemas não foram resolvidos, ele não reforçou o São Paulo, o Vasco tem que ficar de olho aberto. Então, o Vasco aguarda, mas se eu sou o Vasco, eu não ficava aguardando só ele, não. Já estava aí no mercado buscando outras opções. Porque se o jogador dá um não pro Vasco nesse momento, 12 de agosto, a gente vai ter que renegociar, começar a procurar de novo outros jogadores. Então, acho que o Vasco tem que se atentar
essa situação do Maurício Lemos. Não pode ficar refém do jogador porque a gente precisa de um zagueiro. Tem que buscar outras opções também, ficar de olho, porque eu não gosto desse negócio muito enrolado, né? Negócio de muita enrolação, já acertou com o clube, aí tá faltando o jogador definir, é muito tempo, já tá passando aí uma semana essa negociação, né? 1 a 2 semanas, ou daqui a pouco chega a 2 semanas, né? Então, 6, 7 dias aí. Não dá pra gente ficar tanto tempo assim esperando um jogador, não. Gosto dele, acho que ele seria uma opção até para ser titular do Vasco, mas tem que abrir o olho com esse negócio de demora. Se o jogador quer estar aqui, ele está aqui. Se não quer estar aqui, manda que ele procure outro lugar. Ele já sabe que não vai jogar no Atlético Mineiro, então não entenda essa demora aí sobre a questão do Maurício Lemos. Esperamos que isso se resolva urgentemente. E falando agora sobre jogadores que estão no elenco, o Vasco aproveita essa folga que o Vasco está tendo aí para poder recuperar alguns jogadores. E a expectativa do Vasco da Gama é ter já esses jogadores, né, no jogo contra a equipe do Criciúma, que acontece às 16 horas do próximo domingo. O Lucas Piton é um desses que o Vasco tenta recuperar. Jogador importante, né? Jogador que eu já falei aqui algumas vezes, não tem passador, jogador com bola longa melhor do que ele. O Vasco também observa a situação do Maicon e do Verrete com muito carinho. O Verrete, inclusive, já vinha sentindo desconforto em alguns momentos para poder recuperar. Paulo Henrique também é um jogador que o Vasco observa bastante, que Paulo Henrique, nas últimas semanas, também apresentou desgaste físico. Então o Vasco está de olho. Essa sequência sem jogos aí, esses pouco mais de outro dia sem jogos, até porque na próxima semana o Vasco não pode, nesse momento, inclusive pode na próxima semana ter um jogo contra o Cuiabá, né? A CBF ainda não marcou, mas o Vasco pode ter aí 2 semanas seguidas de boa, vamos dizer assim. Até porque na outra, daqui a 2 semanas, a gente já tem Copa do Brasil. Então, vai ser bom para o Vasco recuperar alguns jogadores. E aí o Vasco está de olho nessa situação desses jogadores aí para recuperar fisicamente. E a questão do Verrete, como eu falei, é algo que ele já vem sentindo, mas o Verrete não gosta de sair do jogo, né? O Verrete quer jogar mesmo baleado. Mas o Vasco está de olho aí nessa situação física dos jogadores, tentando recuperar cada um, para que no jogo contra a equipe do Criciúma, no próximo domingo, inclusive, é jogo da Globo. A Globo deve transmitir para parte da rede Criciúma e Vasco, na outra parte da rede Palmeiras e São Paulo. O Vasco está de olho aí para poder ter seus jogadores todos na parte física, ok, todo mundo recuperado, e aí sim poder seguir o Campeonato Brasileiro como o Vasco quer. A expectativa do Vasco é melhorar, inclusive, essa posição, né? E para isso, ver esses jogos aí de agosto. O Vasco tem jogo contra a equipe do próprio Criciúma, depois tem Atlético Paranaense, Vitória. Então o Vasco vê aí essa sequência de jogos importantes. Depois tem um clássico contra o Flamengo, no dia 15 de setembro. O Vasco vê aí com bons olhos, né, essa sequência para poder somar pontos e se distanciar ainda mais daquela parte de baixo, do pelotão de baixo, se encostar mais ali na parte de cima para poder ter uma reta final de campeonato. Aí a gente entrar em outubro, novembro, com um campeonato um pouco mais tranquilo. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu.